FBI. FBI. Aliens, ficção científica e principalmente conspiração. 1993, o ano em que a lista de Schindler estreava. Michael Jackson veio ao Brasil e Arquivo X deu seus primeiros passos. A série, com teor de suspense, investigações e ficção científica, agradou não apenas os mais exigentes, mas criou o caminho para se tornar uma produção inesquecível, cult. Um guia para Arquivo X. Os principais aliens de Arquivo X foram o Olho Negro, os Caçadores de Recompensa, os Kindred, e ainda teve mais um episódio com um marciano. A maioria dos aliens em Arquivo X são os Greys, mas esses Greys são possuídos pelo Olho Negro, ou Pureza, como é conhecido em alguns episódios. O Olho Negro chegou aqui há milhares de anos. Ele veio do espaço e pode ser responsável pela humanidade como ela é conhecida hoje. Pode ser que ele tenha causado a mutação que nos torna humanos hoje, pelo menos na série. O Olho Negro é um dos principais vilões de Arquivo X. Apesar dele não ser tão explorado, ele está por trás de tudo o que acontece. A gente sabe que os Greys não têm tanto interesse assim em colonizar a Terra. Quem quer colonizar a Terra é o Olho Negro que está possuindo os Greys. Isso é bastante interessante. E eles são o grande vilão. Assim como os humanos, acreditamos que os Greys também são vítimas do Olho Negro. Ele é uma entidade consciente que parece sempre procurar um hospedeiro. E aparentemente, os Greys eram o povo que vivia na Terra no passado. Eles foram os primeiros a serem contaminados pelo Olho Negro. O problema é que o Olho Negro ele não vive e não se desenvolve no frio. Quando começou a Era Glacial na Terra, eles foram forçados a sair daqui. Mas nem todo o Olho Negro saiu. Muitos deles, ou um só, não se sabe, ficaram presos no reservatório de petróleo. E é assim que o Mulder conhece o Olho Negro em sua total significância. Outro alien muito conhecido em Arquivo X são os Caçadores de Recompensas. Eles são, sim, Greys, e os Greys podem mudar de aparência e muitas vezes eles são bastante fortes. E inexplicavelmente, eles conseguem achar a pessoa que eles estão procurando. Os Caçadores de Recompensa muitas vezes foram usados pelo sindicato para policiar o que estava acontecendo na Terra, com o plano e tal, como que estava acontecendo, se tinha algum alienígena que não fazia parte do plano e estava ali vivendo de alguma forma. Era um jogo meio difícil, porque tinha coisa que eles estavam escondendo tanto quanto os alienígenas estavam escondendo. Um desses aliens era o John Exley. Ele era um Grey que veio pra Terra e se transformou num jogador de beisebol. Ele não estava nem aí pro que estava acontecendo. Ou talvez ele nem soubesse. Outro alien que o Bounty Hunter estava procurando, estava ajudando o sindicato a procurar, era o Jeremiah Smith, que era também uma série de clones que trabalhava na área da burocracia. O que ele fazia era trabalhar com dados coletados a partir de uma vacina contra a varíola. Mas o Jeremiah Smith, ele era um ser consciente e muitas vezes ele conseguia curar pessoas além de mudar de forma. Outros aliens que apareceram foram os Kindred. A gente não sabe muito sobre eles, mas o que a gente sabe é que eles são capazes de mudar de gênero. Isso é bastante interessante e acontece num episódio onde o Mulder está investigando um assassino que consegue mudar de sexo e ao mesmo tempo atrai com feromônios os humanos. É muito louco. Então eles vão numa fazenda, encontram um povo que é meio Amish, assim, que eles ficam por fora da sociedade e vivem apenas a vida deles. O que eles fazem fora de lá é apenas comprar comida. Híbridos e clones fazem parte da mitologia de Arquivo X imensamente. A história toda começa em 1973, quando o sindicato fez um acordo com os alienígenas colonizadores. O acordo era o seguinte: eles ajudariam os colonos a realizar todo esse plano, ou seja, preparar o caminho para eles. Então os alienígenas dariam um feto para o sindicato e o sindicato faria experiências para que eles se tornassem híbridos. E no fim,
eles não fossem afetados pelo óleo negro. Inicialmente, eles começaram fazendo várias experiências e criaram coisas horrendas, pessoas sofreram e a coisa ficou muito feia. Seguindo com o projeto, eles acabaram criando clones, que eram seres híbridos também. Eles ficaram com a aparência humana, mas tinha ainda o sangue gasoso, que era tóxico ainda para a humanidade. Mas esse não era o objetivo principal do sindicato. Então eles colocaram esses clones para trabalhar em diversas áreas. Alguns eram cientistas, como as séries da Samantha. Fox. Alguns eram burocratas, como o Jeremiah Smith. E alguns eram apenas trabalhadores rurais. O sindicato usou a velha história dos abduzidos para sequestrar pessoas e fazer experiências nelas. Assim, eles não tinham que se preocupar com moralidade nenhuma com pessoas, nem com legalidade. Então, eles abduziam as pessoas e faziam todas as experiências que eles queriam. Nem sempre o sindicato era responsável por todas as abduções. Às vezes, os próprios alienígenas estavam fazendo as suas próprias experiências. O sindicato deu um membro de cada um da família para que, eles deram feto, o sindicato dá um membro da família e eles ficam supostamente bem. Esse era o grande acordo do sindicato com os alienígenas. E assim que eles se tornassem híbridos, eles poderiam ir para a nave deles, ficarem salvos lá e a invasão aconteceria. Agora, o que eles faziam com os abduzidos era muito complicado de explicar, na verdade. Porque existem abduzidos que na nona temporada se tornaram super soldados. E existem as mulheres abduzidas que contraíram câncer. A maioria dessas mulheres também ficaram estéreis, porque durante as abduções, durante os experimentos, todos os óvulos delas foram tirados. Agora, para que esses óvulos eram utilizados? A maioria dos óvulos foram utilizados para criarem esses clones. Ou seja, todos os clones acabavam sendo filhos dessas mulheres. Ou pelo menos um deles era. A história dos super soldados, na verdade, não é tão clara quanto, por exemplo, os híbridos e os clones. Os super soldados devem ter utilizado terapia de higiene para se tornar o que eles eram. Mas o que acontece é que eles não eram simplesmente pessoas normais. Só que existe uma grande confusão aí. A Shannon McMahon, que foi uma das primeiras super soldados, ela não parece compactuar com os outros super soldados. A minha teoria é de que o Noel Roher foi substituído por um alienígena e a Shannon McMahon não foi. Outro super soldado que aparece é o Billy Miles e foi abduzido junto com o Mulder na Season 8 e ele é retornado à Terra praticamente morto. Mas aí é que tá. Durante as experiências, os alienígenas colocaram o vírus nele e de uma forma nova. Agora o que acontecia era tipo uma metamorfose. Essa metamorfose deixava o cara praticamente morto e o tecido dele se tornava uma coisa completamente nova também. E é aí que a gente fala que a pessoa foi substituída por um alienígena. Nem tudo é tão certo em Arquivo X. Mesmo Chris Carter admitiu que o estilo da série era nunca responder exatamente o que estava acontecendo. Já chegava no final do episódio e não tinha certeza do que tinha acontecido. Se sim ou se não dependia propriamente do espectador. O grande plano dos criadores era utilizar abelhas para polinizar milho, mas o que acontece é que elas não fazem isso. Em Fight the Future, Scully foi picada por uma abelha e contaminada pelo vírus alienígena. Ela acaba sendo salva por uma vacina que o Well Manicured Man deu pro Mulder. É aí que a gente pode acreditar que o sindicato estava passando a perna nos colonizadores, talvez para ganhar tempo, para que finalmente eles conseguissem a vacina. A maioria dos homens que participam do sindicato eram funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, até que em 1973 eles formaram aliança com os alienígenas e o próprio sindicato. Em algum momento da história, o sindicato percebeu que eles seriam nada menos do que escravos para os colonizadores. Depois de um tempo, aparecem outros alienígenas que possivelmente nunca foram contaminados pelo óleo negro. Eu acredito que eles tenham sido outros Greys que não fazem parte desse plano de colonização. Mas esses rebeldes, eles não têm muita tecnologia. Afinal, eles pregaram os próprios olhos, orelhas, ouvidos e boca para não serem contaminados pelo óleo negro. A gente não sabe muito sobre eles, a gente não tem muita ideia, aliás, não houve um episódio específico para explicar de onde eles vieram, o que eles queriam, se eles eram realmente os Greys e por que eles usavam a mesma imagem
que os colonizadores usavam como bounty hunter. Quando o sindicato finalmente conseguiu fazer um ser híbrido que era Cassandra Spender, os rebeldes começaram a matar todos os abduzidos que seriam transformados ou estavam ainda no estágio de experimentação. Esses alienígenas não queriam matar a Cassandra, mas eles queriam expor essa colonização. Assim que ela ficou pronta, ela foi o primeiro ser híbrido de verdade a funcionar. Então, acontece que a colonização estava bem perto. E é aí que entra mais uma vez os rebeldes. Quando o sindicato foi se entregar, junto com Cassandra Spender, os rebeldes atacaram e mataram todo mundo queimado. Esse é o começo do fim para o sindicato. E, aliás, é o final da saga do sindicato. A gente pensa, claro, que esse é o grande final, mas a colonização não acabou. Além de tentar criar um híbrido para que eles próprios sobrevivessem no futuro, o sindicato também tentava manter tudo em segredo e principalmente a existência dos alienígenas. Por isso eles usavam a própria ideia de alienígenas contra as pessoas, sempre dando provas falsas de que eles realmente existiam. Assim, eles desacreditavam qualquer pessoa que falasse no assunto. Até os abduzidos nunca são levados a sério, justamente por causa dessa campanha do sindicato. A minha grande pergunta foi sempre: como que os colonizadores não simplesmente entraram e colonizaram tudo? No último episódio é deixado claro que a data de colonização era em 2012, 22 de dezembro de 2012. É muito possível que os alienígenas não tinham gente suficiente para colocar o plano em ação. E provavelmente muito mais gente, muito mais naves chegariam depois que a data se concretizasse. Porém, com a morte de todo mundo do sindicato, a coisa ainda não acabou. É aí que entra mais uma vez os super soldados. Eles estavam cada vez mais presentes no governo e controlando cada movimento, cada decisão do governo. Na nona temporada, a gente não tem mais noção nenhuma de quem que é ou não um super soldado. Ou seja, muita gente no governo já estava sendo substituído por alienígenas. Eu acredito que depois de anos vivendo com a humanidade, os alienígenas já tinham uma boa ideia do que eles deveriam fazer. Ou seja, aprendendo com o sindicato, vão fazendo tudo por baixo dos panos e negando tudo. O plano dos super soldados nunca é frustrado na série. Ou seja, nem se tivesse uma 10ª temporada a gente não ia saber, porque essa temporada aconteceu em 2002. Ainda tinha mais 10 anos de série para contar ou para tentar impedir os super soldados. Mulder é formado em psicologia por Oxford e também pela Academia Quântico do FBI. Foi no fim de 91 que ele ficou obcecado com os casos do Arquivo X. Ele acabou encontrando esse departamento em que, por alguma razão, os casos não eram resolvidos. O Mulder ficou tão obcecado que ele leu tudo que ele podia encontrar sobre o paranormal, sobre abduções e principalmente movido pela vontade de encontrar a irmã dele, Samantha Mulder. Para falar sobre Mulder, é muito importante contar a história de Samantha e principalmente o envolvimento de William Mulder nessa história. Quando o sindicato fez esse acordo com os alienígenas, William Mulder não foi nem um pouquinho a favor disso. Existem duas coisas que poderiam ter acontecido, a gente não tem certeza do que aconteceu. Um é que ele foi forçado a dar Samantha para os alienígenas. 2, ele finalmente concordou em entregar Samantha para que no futuro ela fosse salva. Mas aí a gente se pergunta, por que o William Mulder não deu Fox em vez da Samantha? Acontece que a mãe do Fox teve um caso com o CSM anos antes e acabou que Fox não é filho do William Mulder. Durante esse período de discussão com o sindicato, o William acabou sugerindo que eles fizessem uma vacina para combater os alienígenas. Afinal, eles não sabiam se podiam confiar nos caras, né? Então, durante todo esse tempo, o projeto do William Mulder era criar uma vacina contra o olho negro. Para muita gente, o Mulder é um grande herói. Ele não é o tipo de herói feito dos anos 80 pelo Stallone, pelo Schwarzenegger. Ele é aquele herói que é mais centrado na realidade e qualquer pessoa pode ser esse Mulder, entendeu? Mas voltando ao Mulder, ele é um cara completamente apaixonado pelo que ele faz e simplesmente pela sua obsessão de tentar encontrar a irmã. Muitas vezes ele foi enganado, foi mostrado a verdade, foi desmotivado, foi desmentido, e tudo isso é bastante complicado, gente. Ele se sente responsável pelo que acontece com a Scully, principalmente pelo que aconteceu com a Samantha.
A Scully é formada em física e ela foi recrutada durante seus anos de estudo de medicina. A Fox queria um personagem que fosse mais sexy e ao mesmo tempo fosse o interesse amoroso do Fox. Mas graças ao Chris Carter, que foi o criador de Arquivo X, isso não aconteceu. A Scully é a heroína tanto das garotas, tanto dos garotos dos anos 90, cara. Ela é um personagem tão importante, tão carismático e que fez tanta diferença que Arquivo X não seria o que ele era hoje sem a Scully. Ela é uma heroína, cara, é um modelo muito foda. Ela é uma personagem forte e ao mesmo tempo tem seus fraquezas também, assim como o Mulder. Mas no episódio a gente vê que ela está chorando, a gente sabe que ainda assim que ela é forte. É um personagem fantástico. O relacionamento dela com o Fox, por muito tempo, é bastante platônico e eu até que gosto disso. Nos anos 90, a Scully era o que as garotas queriam ser e era o que os garotos queriam pra eles. Houve um período em que a Gillian Anderson ficou grávida e tinha que sair um pouco da série, então eles inventaram que ela foi abduzida. Depois do experimento, a Scully percebeu que também tinha um pequeno implante atrás do pescoço. Ao remover, ela ganhou câncer e é um dos momentos mais críticos da série. Mas antes disso, quando ela foi devolvida, ela também teve um momento muito difícil, porque ela estava entre a vida e a morte. A Scully já passou por poucas e boas na série. Depois de ter câncer, ela ainda ficou grávida. Simplesmente, miraculosamente, aliás. E o mais legal é que eles não focaram nesse negócio de romântico, entendeu? Ela foi lá e pediu o esperma do Fox e pronto, nasceu o William. A Scully é um personagem bastante prático e cético, mesmo depois de 9 temporadas, ela ainda duvida do que tá vendo. Isso é bastante irritante, mas mantém meio que os pés no chão, entendeu? Mais realismo pra série. Durante as 9 temporadas, Arquivo X apresentou monstros, fantasmas, coisas impressionantes. A série sempre manteve o ar de investigação e suspense. Por muito tempo, Mulder foi o centro das atenções, mas ao passar das temporadas, problemas surgiram entre David Duchovny e a Fox. Gerou a entrada de 2 novos personagens, Monica Reyes e John Doggett. Eles permaneceram durante 2 temporadas. Elas foram as últimas. Personagens como o Pistoleiro Solitário, Walter Skinner, o Canceroso e Alex Krycek são o sustento por trás dos protagonistas. Entre uma traição e outra, prova de lealdade e possível aniquilação da humanidade. Ainda quero ver o que vai acontecer. Neste domingo, a Season 10, em forma de minissérie, trará Arquivo X de volta, e com ela a esperança de sentir o mesmo que sentimos no fim de cada arco.